Já estamos de volta ao vivo aqui no Bora MS, da área externa aqui da emissora do nosso estúdio. Eu vou trazer uma história para você e você vai entender o que é que nós vamos demonstrar aqui já já. Na última sexta-feira, um veículo de passeio foi completamente destruído por um incêndio no centro de Campo Grande. Você está acompanhando as imagens comigo. O carro estava estacionado próximo a uma igreja quando as chamas começaram, né? E iniciando ali pelo motor. Felizmente, o dono, que é um policial militar, não se feriu, conseguiu sair a tempo do local. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 7 horas e 20 minutos e conseguiu controlar o fogo em cerca de 10 minutinhos, usando aproximadamente 150 litros de água. Segundo os bombeiros, o local foi deixado seguro após o resfriamento, sem risco de uma nova propagação de incêndio ou princípio de incêndio. O proprietário do veículo contou que pouco antes do incêndio, o carro começou a apresentar falhas após uma revisão elétrica feita recentemente. E ao tentar ligar novamente o veículo, houve uma explosão que deu início ao incêndio. Bom, para a gente falar sobre esse assunto e dar dicas de como você deve agir, o Major Trax está aqui do Corpo de Bombeiros. Major, muito obrigado pela sua presença, bom dia, bem-vindo aqui ao Bora MS. Neste caso, pegando como exemplo, muitas pessoas às vezes ainda não sabem como agir. Tem um extintor de incêndio, mas às vezes sequer sabe como utilizar. E o manuseio adequado pode evitar que o fogo se propague por todo o veículo, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Exatamente. O principal é identificar inicialmente qual é o tipo de incêndio, né? Qual é o tipo de fumaça, que está saindo desse carro. Pode acontecer desse carro não estar num princípio de incêndio, ele está o que o pessoal fala, ferveu, né? O carro ferveu, que isso é vapor d'água, é o sistema de arrefecimento, o radiador dele ali, vai soltar uma fumaça branca e semelhante a uma panela de pressão, vai fazer essa fumaça, esse vapor, ela não é tão perigosa, porque ela não vai gerar inicialmente, né, um incêndio. Aquela fumaça, fumaça que exala um cheiro de fio queimado, de combustível queimado, de borracha queimada, que é o que tem, né, no cofre do motor, no baú do motor, aí sim a gente pode supor que eu tenho um início de incêndio nesse veículo. Então, primeira coisa é identificar qual é esse tipo de fumaça. Se for a fumaça no caso, o carro ferveu, simplesmente encoste o veículo, aguarde ele esfriar naturalmente, desligue, né, o veículo, chame o seguro ou chame o seu mecânico para comparecer no local. Ou seja, o que diferencia basicamente seria o cheiro. Sentir o cheiro ali de borracha queimada, fio queimado, combustível, sinal de que não é ali a água do radiador, nada disso. Exatamente. E principalmente uma fumaça soprada, né? Tipo uma panela de pressão que vai indicar. Indicando, né, vendo que o cheiro, a coloração mais enegrecida, uma fumaça mais preta, um cheiro de fio queimado propriamente dito, aí a gente inicia um procedimento de princípio de incêndio nesse veículo, né? Que inicialmente, não abrir o capô totalmente, né? Uma das primeiras ações que as pessoas têm é elas abrirem o capô. E dentre os elementos do fogo, o ar, né, é o que a gente mais busca evitar, seja um incêndio em residência, um incêndio no veículo. Então, quanto menos ar você ofertar para esse incêndio, né, para esse fogo, mais fraco ele tende a ser. Então, inicialmente, o próprio capô do carro, quando a gente abre, ele já para num primeiro estágio ali, né? Então, aquela primeira travinha ali. Exatamente, né? Que a gente solta a trava lá dentro e aí ele vai ficar preso por uma garra, que aí a gente tem uma outra garra embaixo do capô, que daí sim você abre. Então, assim, é evitar essa abertura inicial, né? Esse espaço da trava é o suficiente para a gente posicionar o extintor, né? E deixar todo aquele baú, aquele cofre do motor com o pó químico propriamente dito, que é o extintor. Já se for um incêndio dentro do veículo, uma instalação de som, sei lá, alguma coisa do tipo, que provavelmente vai ser interna, vai ser alguma coisa elétrica, na frente é por causa do calor, né? Tem muitas partes quentes ali, então pode gerar um incêndio por causa do calor. Já dentro pode ser alguma pane elétrica, alguma coisa, que a espuma do carro, o tapete do carro, o plástico do painel, são todos materiais inflamáveis, né? Então isso pode, dentro do carro eu posso utilizar a água propriamente dita, uma mangueira, um balde, não tem problema. Agora,
no cofre do motor, por conta de ter combustível envolvido, né, ter uma corrente elétrica maior um pouco, então o recomendado é sempre pó químico. Certo, então identificou que o cheiro de queimado, não tem aquele barulhinho de como se fosse uma panela de pressão, um princípio de incêndio. Como agir? Primeira coisa, pare o veículo em seguro, né? Se possível, afastado de pessoas e de outros veículos, né? Porque o incêndio de um veículo pode propagar para outro veículo, né? Posteriormente, eu vou puxar o freio de mão, desligar o meu carro e vou soltar a trava interna lá, que geralmente fica ali embaixo do volante, perto, próximo do pedal da embreagem ali, geralmente próximo ao pé esquerdo, né? E vou descer do meu veículo, tá? E vou aqui pegar o meu extintor, que geralmente também fica na parte da frente do carro, ou embaixo dos bancos, ou ali no apoio. Eu pego o meu extintor, eu vou retirar o lacre dele e não vou sair apertando, né? Se eu apertar, vai sair. Então eu deixo o lacre e vou me posicionar, com licença, só. Sim, fica à vontade. Porque aqui, ó, se eu vier, segura pra mim, por favor. Sim. Se eu vier só achar a trava aqui. Se chegar a abrir completamente... Se eu abrir, o que eu dei pro fogo? Ar, que era o que ele queria para pegar. Então eu vou deixar nessa primeira trava, tá vendo? Que ele fica travado. Vou me posicionar com segurança, cuidar para não queimar a mão. Eu vou abrir só esse pouquinho. Tá pegando fogo desse lado? Eu vou desse lado, para não queimar a mão na lata quente aqui. Eu vou abrir o meu capô, posicionar o extintor e apertar todo e qualquer extintor. Aperta até o final e pede ajuda. Tá acabando o extintor. Passou um outro motorista, pede emprestado ali. Uma edificação próxima, talvez ter uma loja, um comércio que possa ter um extintor. E é até melhor, porque a mangueira a gente consegue enfiá-la para dentro. Então, jamais, inicialmente, abra esse capô para oferecer o oxigênio. E se ele perceber que fez isso, ok, deu conta de apagar o princípio de incêndio, mantém o capô fechado ainda? Sim, mantém o capô fechado. E uma coisa que a gente sempre pede se deparou com incêndio, fala para alguém que tá passando, alguém que tava com você dentro do veículo, ó, liga pro bombeiro, liga pro Corpo de Bombeiros, telefone 193, porque daí a gente vai ter o tempo hábil, né, de deslocamento enquanto você tá tomando as primeiras ações. Por que geralmente acontece? A pessoa, ela tenta agir, não conseguiu, aí aciona o bombeiro. Então a gente pede um tempo, né? De deslocamento. Um tempo de deslocamento, e aí acaba consumindo um incêndio que você poderia, talvez, com a chegada mais rápida, um comunicado mais rápido até o Corpo de Bombeiros, você, né, acaba sendo prejudicado. Pra gente finalizar, se fez esse manuseio, tentou, não conseguiu apagar, não tem ninguém próximo, não tem um carro passando, se afasta do veículo e aciona o bombeiro. Se afasta do veículo e o bombeiro já estava acionado, né? Como a gente falou há pouco. Então aguarde o bombeiro chegar e se afaste, porque esse veículo ele tem combustível, né? Que esse tanque de combustível ele pode vir a derreter e vazar esse combustível e esse líquido acabar pegando carros e por perto. Sim. E tem carros que usam gás também, o GNV, que o botijão, né, lá atrás, ele pode vir a explodir também. Então a recomendação tentou, não conseguiu, se afaste e aguarde o Corpo de Bombeiros. Tá certo. Quero agradecer a sua presença, mas obrigado mais uma vez aqui, tá? Importante a gente dar essas dicas para nossa audiência, para quem está nos acompanhando, aprender a manusear e lembre-se, princípio de incêndio, acione o bombeiro, tome todas as atitudes ali, não conseguiu, se afaste, porque a sua vida é o bem maior que você pode preservar, né? Obrigado, pode contar com a gente. Tá certo. Gente, beijo no seu coração, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, boa semana para todo mundo e até amanhã. Tchau.